O milagre que Vanessa nunca esperou. Vanessa olhava pela janela do apartamento alugado, as mãos trêmulas segurando o laudo médico pela enésima vez. Doença de von Hippel-Lindau. Tumores múltiplos. Risco de câncer. Expectativa de vida reduzida. As palavras pareciam queimar seus olhos. Aos 32 anos, ela se via diante de um diagnóstico que não tinha cura, apenas tratamentos paliativos e cirurgias intermináveis. Os médicos falavam em gerenciamento da doença, mas Vanessa ouvia apenas uma sentença: sua vida estava se esvaindo aos poucos. Ela tinha perdido o emprego há 6 meses, quando as dores de cabeça insuportáveis e as crises de vertigem a impediram de continuar como contadora. O plano de saúde foi cancelado, as economias minguando. Sua mãe, viúva e doente do coração, chorava em silêncio pelo quarto, rezando rosários que já não traziam consolo. Vanessa sentia que estava afundando, e o pior era a solidão. Ninguém, nem mesmo os amigos mais próximos, entendia o peso daquilo. Até que, numa tarde de desespero, ela encontrou no fundo de uma gaveta um convite amarelado: venha conhecer a congregação cristã no Brasil, cultos aos domingos e quartas-feiras. Todos são bem-vindos. Era um papel que uma colega de trabalho, Irmã Maria, lhe dera anos antes. Vanessa lembrava-se dela, uma mulher serena, sempre de saia longa e blusa modesta, que nunca falava de si, mas cujo rosto brilhava quando mencionava a igreja. Na época, Vanessa havia jogado o convite na gaveta, achando que religião era para pessoas que precisavam de muletas. Agora, porém, ela não tinha mais para onde correr. O primeiro culto. Na quarta-feira seguinte, Vanessa entrou na pequena sala de reuniões da CCB, no bairro operário onde morava. Não havia luxo, cadeiras de madeira enfileiradas, paredes brancas sem adornos, um quadro simples com os dizeres: a Jesus Cristo é o Senhor. As irmãs usavam vestidos longos e discretos, os irmãos, camisas abotoadas até o pescoço. Ninguém a olhou com curiosidade quando ela sentou-se no fundo, mas uma senhora de cabelos grisalhos, Irmã Clara, aproximou-se com um sorriso e lhe estendeu um inário. É sua primeira vez, minha filha? Perguntou em voz baixa. Vanessa assentiu, envergonhada. Fique à vontade. Aqui, todos somos família. O culto começou com um hino cantado à capela, vozes uníssonas e puras entoando quão bom é estar no lugar de Deus. Vanessa sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dela. O ancião, um homem de rosto marcado pelo tempo e olhos cheios de bondade, dirigiu a reunião com palavras simples, mas que pareciam alcançar o fundo da alma. Meus irmãos, a vida é uma jornada cheia de provas, mas Deus não nos abandona. Ele ouve o clamor dos que o buscam com sinceridade. Quando chegou a hora das orações, Vanessa não soube o que fazer. As irmãs ajoelharam-se, mãos postas, e começaram a clamar a Deus em voz baixa, mas fervorosa. Ela tentou imitar, mas suas palavras eram secas, mecânicas. Até que, sem entender como, começou a chorar. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio, como se algo dentro dela estivesse se quebrando para dar lugar a uma esperança frágil, mas real. A fé que nasce na dor. Nos dias seguintes, Vanessa voltou. Não por obrigação, mas porque sentia que ali, naquela simplicidade, havia algo que o mundo não podia lhe oferecer. As irmãs a abraçavam, os irmãos lhe davam passagens de ônibus quando ela confessava não ter dinheiro. Ninguém lhe prometia cura, ninguém falava em prosperidade. Apenas lhe diziam: confie em Deus, minha irmã. Ele sabe o que faz. Um domingo, após a Santa Ceia, aquele momento solene em que o pão e o vinho eram partilhados com reverência, o ancião pediu testemunhos. Vanessa nunca havia falado em público, mas sentiu um impulso. Levantou-se, as pernas trêmulas, e contou sua história. Não com palavras bonitas, mas com a voz quebrada de quem já não tinha forças para esconder a dor. Eu não sei se serei curada. Mas aqui, pela primeira vez, sinto que não estou sozinha. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um coro de amém e glória a Deus. Depois, as mãos se estenderam sobre ela enquanto os irmãos oravam. Não eram palavras ensaiadas, mas súplicas sinceras, como as de um pai que intercede pelo filho doente. O milagre que veio sem alarde. 3 meses se passaram. Vanessa continuava indo aos cultos, mesmo nos dias em que as dores a deixavam de cama.
Até que, numa quarta-feira comum, enquanto cantavam o hino A Deus é Amor, ela sentiu algo diferente. Uma leveza no corpo, como se um peso tivesse sido retirado. No dia seguinte, acordou sem a dor de cabeça que a acompanhava há anos. Pensou que fosse imaginação, mas os dias passaram, e a melhora persistia. Preocupada, marcou uma consulta com seu neurologista. O médico, cético, pediu novos exames. Quando os resultados chegaram, ele a olhou incrédulo. Vanessa, seus tumores regressaram. Não há sinal da doença ativa. Isso, não tem explicação médica. Ela sorriu, porque em seu coração, já sabia. Não havia sido a medicina. Não havia sido o acaso. Era Deus, o mesmo que ouvirá as orações daqueles irmãos humildes, que cantavam sem instrumentos, que viviam sem ostentação, mas com uma fé que movia montanhas. O batismo e a lição que ficou. No domingo seguinte, Vanessa foi batizada. Desceu às águas vestida de branco, como símbolo de uma vida nova, e emergiu com lágrimas de gratidão. O ancião lhe deu um abraço paternal e disse: Minha filha, Deus não tira a prova, mas dá força para vencê-la. Às vezes, ele cura o corpo. Sempre, cura a alma. Hoje, Vanessa serve na igreja. Não como alguém que recebeu um milagre para ser exibido, mas como uma irmã que aprendeu que a verdadeira riqueza não está na saúde perfeita ou na conta bancária cheia, mas na mão de Deus que nunca solta os seus. Ela ainda visita hospitais, leva inários para os doentes, e quando lhe perguntam como foi curada, responde com a mesma simplicidade que aprendeu na CCB. Não foi por meu mérito. Foi pela graça de Deus e pela fé de um povo que ora sem parar. Aqui, não temos shows, não temos fama. Temos apenas a Jesus. E isso basta. E assim, entre hinos cantados à capela e cultos sem alarde, Vanessa descobriu que os maiores milagres não são aqueles que o mundo vê, mas os que transformam o coração. E que, na congregação cristã no Brasil, a fé não é um espetáculo, é uma vida. No mesmo ano em que Vanessa voltou a andar sem muletas, um jovem chamado Rafael chegou à igreja arrastando um fardo ainda mais pesado que o dela. Ele tinha apenas 23 anos, mas os olhos cansados contavam uma história de noites em claro, de portas fechadas e de um vício que o consumia há quase uma década. As drogas tinham levado seu emprego, sua família e, acima de tudo, sua dignidade. Quando entrou pela primeira vez na CCB, foi porque uma tia, que orava por ele há anos, o arrastou quase à força. Ele veio sujo, tremendo, com as mãos marcadas por cicatrizes de brigas e quedas. Não acreditava em milagres. Na verdade, não acreditava em mais nada. Mas ali, entre os irmãos que nem sabiam seu nome, algo começou a mudar. Não houve sermões longos sobre suas falhas, nem olhares de julgamento. Apenas mãos estendidas, um copo de água, um lugar no banco. E oração. Muita oração. Rafael chorou no primeiro culto. Não por vergonha, mas porque ninguém o havia abraçado daquele jeito em anos. Os irmãos não perguntavam sobre seu passado, falavam do futuro. Deus tem um plano para você, diziam. Ele não entendia como, mas queria acreditar. As semanas passaram, e Rafael voltou. Desta vez, por vontade própria. A cada culto, sentia algo estranho, uma paz que não vinha de nenhum comprimido, nenhuma dose. Era como se uma força silenciosa fosse desatando os nós que o aprisionavam. Até que uma noite, depois de um longo período de jejum e oração da igreja, ele teve um sonho. No sonho, estava em um poço escuro, e uma mão o puxava para cima. Quando acordou, soube que não era apenas um sonho. Era uma promessa. No domingo seguinte, Rafael subiu ao púlpito. Não para dar um testemunho bonito, mas para dizer, com a voz quebrada, que havia jogado fora todo o veneno que ainda guardava. Que não sentia mais vontade. Que, pela primeira vez em anos, conseguia olhar no espelho sem ódio. Os irmãos oraram por ele novamente, e dessa vez, Rafael sentiu algo que nunca havia experimentado: liberdade. Hoje, Rafael é um dos irmãos mais ativos da congregação. Não prega, não se exibe. Apenas serve. Ajuda na limpeza do templo, visita jovens em situação de risco, e quando alguém pergunta como se livrou das drogas, ele responde com a mesma humildade que aprendeu ali: não fui eu. Foi Jesus. E foi a igreja que não desistiu de mim,
mesmo quando eu já tinha desistido de tudo. E assim, como Vanessa, Rafael descobriu que na CCB os milagres não são anunciados com trombetas. Eles acontecem no silêncio da oração, na persistência da fé, e na certeza de que, onde o mundo vê um caso perdido, Deus vê um filho que está voltando para casa. Porque ali, entre hinos simples e cultos sem alarde, a transformação não é um evento, é uma vida. E cada história, por mais quebrada que chegue, encontra um final novo. Não por mérito próprio, mas pela graça que não cansa de estender a mão. Na mesma igreja onde Rafael encontrou sua redenção, uma mulher chamada Marisa entrava pela primeira vez com os pés trêmulos e o coração pesado. Ela carregava uma dor que poucos conheciam. Há 5 anos, sua filha de 16, Larissa, havia desaparecido sem deixar rastro. A polícia desistira do caso, os vizinhos já não perguntavam mais, e até seu marido, abatido pela tristeza, se refugiara no trabalho. Marisa vivia entre fotos amareladas e a sensação de que Deus, se existia, havia se esquecido dela. Foi uma irmã da CCB, Dona Jandira, que a convidou para um culto. Não com palavras bonitas, mas com um abraço apertado e um convite sincero: vem, minha filha. Lá a gente chora, mas também encontra força. Marisa foi mais por cansaço do que por fé. Sentou-se no fundo do salão, entre mulheres que cantavam com os olhos fechados e homens que oravam com as mãos calejadas de trabalho. Quando o pastor começou a falar sobre o Deus que conta até os fios de cabelo de cada um, algo dentro dela estremeceu. Não era esperança ainda, era apenas a primeira rachadura em um muro de desespero. As semanas passaram, e Marisa voltou. Não falava muito, mas escutava. Uma irmã lhe deu um lenço bordado com as palavras: Deus não esquece de você. Outra, sem saber da sua história, orou por ela em voz baixa durante o culto: Senhor, traz de volta o que se perdeu. Marisa chorou tanto que suas lágrimas molharam o banco de madeira. Naquela noite, sonhou com Larissa. Não era um sonho comum, a menina estava em um lugar escuro, mas olhava para cima, como se esperasse algo. Ao acordar, Marisa soube que não era coincidência. Algo ou alguém estava lhe mostrando que a busca não havia acabado. Com a ajuda dos irmãos, ela reabriu o caso na polícia. Desta vez, não estava sozinha, irmãos da igreja foram com ela, levaram fotos, insistiram em novos relatos. Um dos obreiros, que trabalhava como motorista de ônibus, lembrou de ter visto uma jovem parecida com Larissa em uma cidade vizinha, perambulando perto da rodoviária. Era uma pista frágil, mas suficiente para reacender a busca. Marisa e um grupo de irmãos começaram a visitar abrigos, hospitais e até presídios, levando fotos e a mensagem: ela é amada. Queremos levá-la para casa. 3 meses depois, em um abrigo para menores em situação de rua, uma funcionária reconheceu Larissa. A menina estava magra, com olheiras fundas e um olhar vazio, mas viva. Quando Marisa a viu pela primeira vez através do vidro da sala de visita, não conseguiu segurar o choro. Larissa, ao reconhecê-la, não sorriu, apenas encostou a testa no vidro, como se não acreditasse que aquilo era real. Foi então que Marisa fez o que aprendeu na CCB, ajoelhou-se ali mesmo, no chão frio do abrigo, e começou a orar em voz alta. Não eram palavras ensaiadas, mas um clamor de mãe: obrigado, Senhor, por me devolver o que eu já tinha dado como perdido. Agora eu sei que o Senhor nunca me abandonou. O reencontro não foi fácil. Larissa voltará com cicatrizes que o tempo não apaga, o vício em drogas, a desconfiança, a raiva de ter sido esquecida. Mas a igreja, mais uma vez, foi o porto. As irmãs a acolheram sem julgamento, os jovens a incluíram nas atividades, e o pastor, com sabedoria, não a pressionou, apenas lembrava, em cada culto: Deus não te trouxe de volta para te deixar pela metade. Ele quer te ver inteira. Hoje, Larissa está limpa há 2 anos. Trabalha como auxiliar na creche da CCB, ajudando outras meninas que, como ela, precisam de uma segunda chance. Marisa, que já não chora de dor, agora chora de gratidão quando conta seu testemunho: eu achava que Deus tinha me virado as costas. Mas Ele só estava preparando um milagre que eu nem merecia. E foi através dessa igreja, desse povo simples que não desistiu de orar, que Ele me mostrou que nenhuma filha está perdida para sempre. E assim, como Rafael e Vanessa, Marisa e Larissa aprenderam que na CCB os milagres não são coisas distantes, escritas em livros.
Eles estão no cheiro de café depois do culto, no aperto de mão firme de um irmão que já esteve no fundo do poço, no hino cantado por vozes desafinadas mas cheias de fé. Porque ali, entre pessoas comuns que acreditam no extraordinário, a palavra impossível perde o sentido. E cada história que parece acabada ganha um novo capítulo, não pela força humana, mas pela graça que insiste em escrever finais felizes, mesmo quando ninguém mais acredita. Era uma tarde de sábado quando o irmão João, aquele mesmo que tinha levado Rafael ao primeiro culto anos atrás, chegou na casa de Marisa com um convite inesperado. Irmã, amanhã tem um culto especial de oração pelas famílias. A irmã vai? Marisa hesitou. Depois de tudo que tinha passado, ainda sentia vergonha de aparecer na igreja. Mas Larissa, que já estava de pé ao lado da porta com a Bíblia na mão, respondeu por ela: Nós vamos, irmão. Minha mãe precisa ver o que eu já vi. No domingo seguinte, enquanto o coro cantava Deus é fiel, ele não muda, Marisa sentiu algo estranho acontecer dentro dela. Não eram lágrimas de tristeza, mas uma espécie de alívio que subia do peito como um suspiro guardado por anos. Quando o pastor pediu para quem quisesse ser orado se levantasse, Larissa puxou sua mãe pelo braço. Vem, mãe. Hoje é o dia. E ali, entre dezenas de mãos levantadas em oração, Marisa ouviu palavras que nunca tinha ouvido antes: Filha, você é perdão. Você é restauração. Nos dias que seguiram, as coisas começaram a mudar de um jeito que só quem vive pode entender. O vício que parecia uma corrente pesada foi se soltando aos poucos, como se mãos invisíveis estivessem desatando cada nó. As noites de insônia deram lugar a um sono tranquilo, e os pesadelos que a assombravam foram substituídos por um verso que ela não conseguia tirar da cabeça: esquece o que ficou para trás e avança para o que está adiante. Um mês depois, Marisa estava de volta ao culto, mas dessa vez não como uma visitante envergonhada, e sim como testemunha. Quando subiu ao púlpito com Larissa ao seu lado, muitas irmãs choraram ao ouvir sua história. Eu pensei que Deus tinha me abandonado, mas Ele só estava me esperando do outro lado da minha teimosia, disse, segurando firme a mão da filha. E foi aqui, entre vocês, que eu encontrei o caminho de volta. Hoje, quem passa pela casa de Marisa aos domingos de manhã ouve risadas e sente o cheiro de bolo saindo do forno. Larissa ajuda a mãe a preparar o café da tarde para os irmãos que visitam, e as duas já não falam mais do passado como uma ferida, mas como uma ponte que as levou até ali. A gente não entende como Deus faz, mas a gente sabe que Ele faz, costuma dizer Marisa, enquanto serve um pedaço de bolo para a irmã que chegou chorando na igreja há alguns meses, com uma história parecida com a sua. Porque na CCB, os milagres não são só histórias que se contam, são vidas que se reconstruem. E cada final feliz é só o começo de uma nova jornada, onde a fé se torna a base e o amor, o cimento que une tudo. Naquela mesma tarde, enquanto as irmãs conversavam na cozinha, o telefone de Larissa tocou. Era uma ligação inesperada, a voz trêmula de uma antiga amiga da época da rebeldia, que há anos não falava com ela. Lari, eu não sei mais o que fazer. Meu filho está no hospital, os médicos não dão esperança. Eu lembrei de você, de como você mudou. Será que Deus ainda pode me ouvir? Larissa não hesitou. Claro que pode, mana. E você não está sozinha. Vamos orar agora mesmo. Ela segurou o telefone com força, fechou os olhos e começou a clamar em voz alta, como tinha aprendido nos cultos. Marisa, ao ouvir, largou a colher de pau e se ajoelhou ao lado da filha, unindo sua voz à dela. As duas oraram com uma fé tão sincera que até a irmã que estava na sala, enxugando as lágrimas, se juntou a elas, colocando as mãos sobre o aparelho como se pudesse transmitir força através da distância. 3 dias depois, a notícia chegou: o menino, que os médicos tinham desenganado, abriu os olhos. Não foi instantâneo, não foi como nos filmes, foram pequenas melhoras, sinais que só quem acredita reconhece. A amiga de Larissa, que nunca tinha pisado numa igreja, apareceu no culto seguinte com o filho nos braços, ainda fraco, mas vivo. Eles disseram que era impossível. Mas aqui está ele, falou, com a voz embargada, enquanto as irmãs a abraçavam, chorando junto. E assim, como um rio que transborda, o milagre de uma alcançou outra, e outra, e outra. A casa de Marisa, que já fora um lugar de dor, virou um ponto de encontro para quem precisava de esperança. As tardes de domingo ganharam mais risadas, mais café, mais testemunhos.
Até o vizinho, um senhor que sempre reclamava do barulho das orações, um dia bateu à porta pedindo para participar. Se isso aqui faz pessoas sorrirem de novo, eu quero saber como é, disse, envergonhado, mas com os olhos brilhando. Porque na CCB, o milagre não para. Ele começa com uma vida, se espalha como um incêndio de amor e termina, bem, na verdade, não termina. Só se transforma. Em mais fé. Em mais corações curados. Em mais mesas postas, mais abraços apertados, mais amém ditos com a certeza de que Deus não só ouve, como age. E Marisa, ao ver tudo aquilo, só sorria. Quem diria que a minha maior dor ia virar a maior bênção da minha vida? Ela olhava para Larissa, agora uma jovem firme na fé, ajudando outras mães a não desistirem. Olhava para as irmãs que enchiam sua sala, cada uma com uma história de superação. E sabia, não era coincidência. Era Deus, mais uma vez, mostrando que quando a gente entrega os cacos da vida nas mãos dele, ele não só conserta, ele faz algo muito mais bonito do que a gente jamais imaginou. O milagre, então, se revelou em sua plenitude. Aquela noite, na pequena igreja de paredes brancas, Marisa segurou as mãos de Larissa e das irmãs que, como ela, já tinham chorado até não ter mais lágrimas. O ar cheirava a café fresco e pão caseiro, símbolos daquilo que Deus multiplicava, esperança. No palco, um jovem que fora dado como perdido pelos médicos levantou os braços, curado. Ao lado, uma mãe que enterrara um filho sorria enquanto abraçava uma criança adotada, fruto da dor que se tornou semente. E assim, o ciclo se completava, o que o inimigo quis usar para destruir, Deus transformou em ponte para salvar. Marisa fechou os olhos e lembrou daquela madrugada em que, ajoelhada no chão frio do hospital, gritou: Senhor, se tu existes, me mostra. Não veio um raio, nem uma voz trovejante. Veio, sim, uma mão estendida, a de uma irmã da CCB que não a conhecia, mas parou, orou e disse: Deus não abandonou você. Ele está te tecendo uma história nova. Hoje, ela entendia, o milagre não era só a cura de Larissa, nem as vidas transformadas naquela sala. Era a descoberta de que, mesmo quando Deus parece silencioso, Ele está costurando, peça por peça, um tapete de glória com os nossos pedaços quebrados. Naquela noite, enquanto as vozes se uniam no glória a Deus, Marisa soube a lição que levaria para sempre. A fé não é a certeza de que Deus nos livrará do fogo, mas a confiança de que, se Ele permitir que passemos por ele, sairemos não queimados, mas purificados e capazes de aquecer outros com a mesma chama que nos salvou. E assim, o milagre não terminou. Porque milagre verdadeiro não é um ponto final, é um convite: venha, e veja o que eu ainda vou fazer.